Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui de volta com os poderes que me são conferidos pela edição do vídeo, então voltamos para o ritmo normal dos vídeos, vai estar bonitinho esteticamente e o conteúdo espero que vai ser bom também. Hoje como eu falei, antecipei, né, para quem assistiu o vídeo da semana passada, o vídeo dialético, inclusive o retorno foi muito bom, vou voltar a falar sobre eles no final do vídeo. Deixa eu falar primeiro do conteúdo do vídeo. O tema hoje vai ser gestores do capital. Tá, vocês vão me perguntar o que é gestores do capital, qual que é a diferença deles para os capitalistas, enfim. O que é interessante nessa discussão? Primeira coisa, a literatura mais weberiana, a literatura gerencial, pensamento administrativo, já fala desses caras, se debruça sobre esses caras faz anos, décadas, séculos. Então vai aparecer lá burocratas, técnico-burocratas, administradores, empreendedores, empresários, enfim, essa discussão é muito importante porque são esses caras que de fato tomam as decisões, né? São eles que dão os rumos aí para a economia, para a dinâmica econômica. Tem inclusive um vídeo do canal Card, tá aqui, que eu falei, né, quando eu trato mais desse pensamento gerencial, do pensamento administrativo, eu mostro lá, né, como que as pessoas, os problemas, né, que eles enfrentam, passam pelo que esses caras estão fazendo, né. Então, card aqui, se quem ficar interessado, dá um pulo lá. Tá, quando a gente olha para a tradição marxista, é interessante porque a maioria da tradição marxista trata essa discussão em termos muito bons. Vamos falar, são os capitalistas e tal. Só que pouco avança em diferenciar, então, trata tudo como capitalista, então não diferencia ali algumas frações que tem dentro da classe capitalista, eu vou falar delas. Mas tem também algumas questões meio viciadas ali, tem uma literatura ali mais anarquizante que vai tratar essa fração dos gestores como uma classe social ascendente, então teria se formado ali uma terceira classe social ao lado dos capitalistas e da classe trabalhadora, que são essa classe dos burocratas. Aí eu comentei também no vídeo anterior, né, aquela ideia de que quando no auge, né, do modelo do estado de bem-estar social e no auge da União Soviética, né, tinha vários que olhavam, pô, nos dois modos, né, tem uma classe de gestores ali, então pode ser que a gente acaba vendo essa classe de gestores se tornando uma nova classe dominante, né, no momento em que aqueles dois regimes iam virar um grande modelo econômico iam se juntar e virar um modelo econômico que ia ditar, né, ia invadir o resto do mundo, enfim, tinha várias teorias. Obviamente que a própria evolução, né, da história se encarregou de limpar esses trilhos aí, enfim, não aconteceu nada dessas coisas, o modelo de bem-estar social entrou em crise, a queda do Muro de Berlim, acabou a União Soviética, enfim, então essas ideias acabaram ficando para trás. Só que é engraçado que no momento em que elas ficaram para trás, isso meio que tirou essa discussão do foco ali da literatura marxista, e é um tema que é muito importante. Então a gente aqui em Juiz de Fora retomou, né, estamos estudando já esse tema há alguns anos, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês os achados da pesquisa. Bom, para quem ainda não ficou muito convencido se essa discussão é importante, eu vou dar dois exemplos rápidos. Obviamente, né, todo mundo vai falar, brigas, quando a gente está pensando nessas questões ali dentro da classe capitalista, vai falar, não, briga de concorrentes, os caras são gestores de duas empresas concorrentes ali, eles têm tretas entre eles. Não é só isso. A gente vê hoje, o tema que a gente consegue ver no noticiário todo dia, tem aqui os capitalistas no Brasil, né, os gestores do capital, vamos já utilizar o termo que eu acho que é o melhor, estão aqui por meio do noticiário, por meio de artigos ali no Valor Econômico, discutindo a melhor forma, né, do Estado brasileiro lidar com esse quadro de crise. Por exemplo, tem um pessoal mais ligado ao capital produtivo, os gestores ali do capital produtivo, ou às vezes os intelectuais que falam por esses gestores, defendem um modelo mais interventivo do Estado com gastos públicos. Então, para construir estradas, criar uma rede de logística que permita ao capital produtivo oferir maiores lucros. Por quê? Porque diminui gastos com transporte, desperdício, né? Enfim, menos caminhão quebrando na estrada, perdendo matéria-prima, enfim. Enquanto que o pessoal do capital financeiro está querendo ali austeridade para garantir que as contas públicas estejam em bom estado, para que o pagamento dos títulos da dívida aconteça ali de forma regular. Tem também aquela discussão com relação à taxa Selic, capital financeiro, que é uma Selic mais
elevado, capital produtivo que é uma Selic mais baixa para baixar o custo dos empréstimos, né, baixar a taxa de juros. Tem também aquele debate, né, que eu falei lá no vídeo, já que eu até coloquei o card aqui, né, que é o que toma diretamente o pensamento administrativo. Polêmicas, conflitos entre gestores, a alta administração da empresa e os acionistas. Então, obviamente que há administradores da empresa que são também acionistas, mas pensa, por exemplo, você é acionista de uma empresa, você é rico pra caralho, você é acionista de uma empresa, e aí tem os administradores lá. Você quer que o salário deles seja mais baixo para os dividendos serem maiores, né? Só que também não pode ser, um salário deles não pode ser tão baixo, enfim, que a ponto dos caras comecem a querer tirar o deles por fora ali da empresa. Enfim, há inúmeros conflitos aí, chama teoria da agência, conflitos de agência. Tem toda uma literatura também sobre governança corporativa que sai disso. Enfim, para lidar com esses problemas. Mas antes de ir para a vinheta e começar o vídeo de fato, lembrar aqui que o canal está com 2 enquetes ali na seção comunidades, vai aparecer, eu vou deixar também o link das enquetes lá na descrição do vídeo. Uma, né, quem já respondeu sobre os temas aqui que eu tenho discutido no canal, com a sua preferência dos temas, e o outro é com relação a os gráficos e os dados, tabelas que eu coloco no vídeo, né, vai ser importante ver como que vocês preferem com relação a isso para o vídeo da semana que vem. Eu vou comentar também no final do vídeo sobre isso. Bom, comecemos pelo começo. O que são os capitalistas? Tá, eu vou dar uma explicação que você vai falar, é óbvio. Os capitalistas são a personificação do capital, a personificação da lógica capitalista, a personificação da acumulação de capital. Vou deixar aqui o card também daquele primeiro vídeo que eu falo sobre a lógica capitalista. Eu não consegui esgotar o assunto, inclusive eu vou trazer aqui algumas coisas novas, mas se você não viu esse vídeo, não tem necessidade de separar esse aqui para lá agora, mas seria legal depois você ver aí, que vai complementar o que eu vou discutir aqui. Vamos começar pensando que a gente está no estágio mais regredido da história do modo de produção capitalista. Então a gente está ali mais ou menos no século XIX. Dado o grau mais regredido, né, do processo de acumulação, de concentração e centralização de capital, as empresas são menores, né, são o capital, né, de menor volume. Então, normalmente, qual que é a estrutura dessas empresas? Você tem o dono, o proprietário, tem ali uma meia dúzia de supervisores que ficam ali diretamente fiscalizando o trabalho. Com o avançar, né, do processo de concentração e centralização de capitais, começam a aparecer aquelas empresas gigantescas e essa estrutura se torna completamente inviável para gerir essas grandes empresas. É só a gente pensar hoje no que é uma grande empresa hoje. Mas tem algumas coisinhas que eu queria pontuar, né, nessa transição, nesse salto daquele pequeno capital, naquele regime, né, naquele estágio mais regredido do capitalismo que tem ali dominado por pequenos capitais e hoje que é dominado pelas grandes empresas. Mudanças, né, nessa estrutura organizacional. Não é simplesmente um resultado, é um movimento central, aparece lá no Capital, um movimento central, que é o movimento da própria competição. Os capitais mais eficientes vão vencendo a competição, vão fagocitando, né, os capitais menos eficientes e aí vai se formando empresas maiores. Na medida que você vai comprando outras empresas, você vai se tornando maior. A gente está vendo isso, um processo que está aí acontecendo. Pega aí a história dos bancos que atuavam aqui no Brasil dos anos 90 para cá, como dos anos 80 para cá, viraram, enfim, eram centenas de bancos, dezenas de bancos se tornaram ali, hoje basicamente meia dúzia, enfim. Mas não é apenas isso. Por quê? Imagine que alguns negócios, né, que para surgirem, eles já não podiam surgirem pequenos. O exemplo clássico é o das empresas ferroviárias. Então, as linhas férreas. Vou deixar nas referências um livro do Chandler, do Alfred Chandler, um cara do pensamento administrativo, mas que ele narra esse processo assim com detalhes, é interessantíssimo esse livro. Mas pensando num caso contemporâneo, por exemplo, eu vou criar uma pequena empresa do setor aeroespacial? Não tem pequena empresa no setor aeroespacial, você precisa de muito capital para começar o negócio. Então tem essa própria demanda de algumas atividades que para o negócio já tem que surgir grande. E para dar conta então dessa estrutura mais complexa, né, desses negócios mais complexos, você precisa de uma rede, de uma grande estrutura empresarial. Não dá, um dono, um proprietário, ele não consegue tomar conta de todo o negócio, ele não tem competência técnica para dar conta de tudo aquilo. Então vamos pensar, hoje uma grande empresa tem lá
um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Você precisa ali de um cara que seja cientista, ou que domine a ciência. Tem ali um departamento de marketing, você precisa de um cara que entenda de vendas, que entenda de publicidade. Tem um departamento lá, uma grande estrutura de finanças, você precisa de um cara que entenda de mercado financeiro. Tem ali, enfim, produção, tá entendendo? Tem uma estrutura ali horizontal que demanda muito conhecimento técnico. Tá, então há uma expansão apenas horizontal? Não, também uma expansão vertical, e essa pra gente é até mais central. Por quê? Porque antes, como que eu falei naquela estrutura inicial lá, você tinha o proprietário, meia dúzia de supervisores aqui. Agora não, você tem aquela pirâmide, né, clássica, lá você tem a alta administração, a média administração e a baixa administração. É tudo a mesma coisa? Não. A gente divide aqui, eu vou até comentar alguns autores, né, dentro da tradição marxista que ajuda a gente até a pensar nisso, que vai dividir ali a estrutura, essa pirâmide, a alta administração, qual que são as decisões chaves, né, as principais decisões que são tomadas pela alta administração. São as decisões críticas, as decisões de reprodução do capital, as decisões de investimento. Obviamente que quem vai cuidar mesmo da grana é o pessoal ali mais eleito, o pessoal ali mais selecionado. A média e a baixa gerência ficam ali com questões de minúcia do trabalho, então é quem vai gerenciar ali a estrutura das compras, estratégias de marketing. Mas aí vocês poderiam estar pensando, beleza, você está falando tudo isso, mas aí no final você vai dizer, tá, mas quem gerencia é gestor do capital e quem não gerencia, trabalhador ali, que obedece às ordens, é a classe trabalhadora. Não é tão simples assim. Eu vou também comentar, vou deixar nas referências aqui um texto do Maurice Zeitlin, um autor norte-americano, um texto excelente, um texto bem sociológico mesmo. Vocês devem estar até reparando que esse vídeo aqui está sendo muito mais sociológico até do que econômico, né? Mas como eu falei, a economia política, a crítica da economia política não é só economia, né? É um campo muito mais vasto. Tá, mas o que o Zeitlin mostra lá? Ele mostra como que esses cargos, como a alta administração, esses cargos, né, da alta administração, eles são ocupados por pessoas num perfil completamente diferente da média, da baixa gerência. Eu vou contar, por exemplo, eu comentei no último vídeo, eu sou formado em administração na USP. Obviamente que eu não segui a carreira que é esperada de um aluno, de um graduado em administração na USP. Mas qual que seria a carreira esperada lá de um graduado em administração na USP? Se você é, enfim, classe trabalhadora, você não é de uma família aí que já tem uma acionista majoritária aí de uma empresa aeroespacial. Você se formou, você vai fazer um processo de trainee. Num processo de trainee, beleza, você entra lá numa empresa aí, numa Ambev da vida, você passa 2, 3 anos conhecendo a empresa, passando por diferentes posições na empresa. E depois desses 3 anos há uma seleção ali interna, normalmente entre os trainees, selecionam alguns e aí dão para eles um cargo na baixa gerência. Às vezes até o tempo é menor que isso, enfim. Baixa gerência, vai ficar lá cuidando de rotina operacional, processos de trabalho, compra, enfim, contabilidade, processo de contabilidade e tal. Normalmente, aí o que acontece? As pessoas passam ali anos nessa posição, há de novo uma seleção interna e alguns alcançam cargos ali na média gerência da empresa. Às vezes até nem na mesma empresa, às vezes um chefe da pessoa vai para uma outra empresa e leva ela junto, vai para uma outra empresa para subir um cargo mais alto, ou subir um cargo diferente, leva o que ele quer, enfim, o supervisionado dele e tal. Então tem essa dinâmica. Mas o que? Essa dinâmica normalmente ela para ali na média, naquele nível médio ali da pirâmide. Normalmente até uma estratégia, se eu fosse dar consultoria de carreira aí para o pessoal, não quero fazer isso, mas enfim, você tá ali, para o cara não ter ilusões, né, de que ele vai conseguir atingir o topo da empresa, que isso não acontece, é muito raro isso acontecer. O cara tem que mostrar assim, pro alta administração tem que falar, nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro com esse cara aqui. Não, isso é coisa de filme, na realidade não é bem assim que acontece. Normalmente, o que essas pessoas fazem? Quando elas chegam ali na média gerência, dá para ganhar um bom salário, acumula um pecúlio, acumula a experiência, né, de ter ter trabalhado numa grande empresa e vai abrir o próprio negócio. Isso acontece bastante. E aí, normalmente, um negócio muito menor, obviamente. Mas o que o Zeitlin vai mostrar pra gente? Que a alta administração mesmo, ela fica ali restrita às famílias dos proprietários, dos capitalistas. Então, é até um pessoal...
Dificilmente, você está aí num curso de administração, dificilmente você vai estudar com alguém que vai ocupar um cargo na alta administração. Esse pessoal aqui no Brasil está estudando nos Estados Unidos, está lá em Harvard, enfim. É uma pessoa que tem uma formação completamente diferente, vive em espaços completamente diferentes, frequenta clubes aí luxuosos. Então são aquelas baladas luxuosas, baladas que, enfim, a classe trabalhadora não tem condição de entrar. Então tem essa divisão. E esse pessoal da alta administração é capitalista. Ele vem dessas famílias proeminentes aí da sociedade burguesa. Essa diferença aqui, ela é fundamental e não aparece, obviamente, no pensamento administrativo, nem em toda essa literatura de autoajuda ali que tem um pé no pensamento administrativo. Bom, mas aí, por que então? Beleza, eu falei que a alta administração, então, esse pessoal que ocupa os cargos ali na alta administração são os gestores do capital de fato. Isso aqui deixa eu pontuar isso, então. Até o nosso foco aqui, por exemplo, de pesquisa, são os gestores do capital. A gente costuma se referir ao pessoal ali, né, os gestores ali da média e da baixa gerência como gestores do trabalho, mas a gente não tem muito estudo sobre eles. Mas aí você vai me perguntar, tá, por que então separar gestores do capital de capitalista propriamente dito? Eu faria uma divisão ali, dentro da classe capitalista, entre duas grandes frações. Tem a fração dos proprietários e a fração dos gestores do capital. Qual que é a diferença entre elas? Aqui eu prometi num vídeo anterior que eu ia falar bem do Mesaros e bem do Baron Suisse, né? O Mesaros, acho que no terceiro capítulo do Para Além do Capital, tem um capítulo que é interessantíssimo para essa discussão. E o Baron Suisse também, lá no Capital Monopolista, que eu critiquei a leitura mais, né, das crises lá, só que quando eles vão discutir, né, esses gestores do capital, eles são muito interessantes. Eu acho que lá eles não usam esse termo, mas é isso que eles estão falando dos managers, né? E o que eles mostram lá? Que esse pessoal atua quase como se fosse uma vanguarda da classe capitalista. Então, hoje, vamos olhar nesse debate, eu comentei no início, né, como é que está o debate na mídia com isso. Quem que é o pessoal, né, da classe capitalista que a gente vê na mídia, que a gente vê discutindo? São gestores do capital. Dória, eu anotei aqui alguns nomes até que, enfim. Então, o Dória já aparecia na mídia mesmo antes de ocupar cargo político, Roberto Justus, o velho da Van, a dona da Magazine Luiza, que eu esqueci de anotar o nome dela, o Elon Musk, tem agora o cara do Madeira aqui no Brasil também. Então são todos, o Zuckerberg, são todos gestores, né? Gestores do capital. Eles não são simplesmente capitalistas que acumularam ações, largaram mão daquelas atividades e ficam ali só vivendo de recolher dividendos. Não, são os caras que estão ali, de fato, atuando em negócios e, portanto, indo à mídia para defender ações que melhorem, né? Que torna o cenário econômico melhor para a acumulação de capital naqueles negócios. Eu também comentei isso no vídeo anterior, no vídeo dialético lá da semana passada, que é curioso ver que quando você olha, você acompanha esses debates, né? Você vê que esse pessoal assume posições diferentes, né? Há conflitos entre eles. Há primeiro conflitos mais fáceis de entender, que eu até comentei no início do vídeo. Os caras que são gestores do capital produtivo, os caras que são gestores do capital financeiro e os gestores do capital comercial são interesses distintos. Vou até dar alguns exemplos na sequência. Mas a gente também vê debates e discussões, né, posições distintas entre gestores da mesma modalidade de capital, né? Então, obviamente que já é um passo importante. Eu quero entender o que esse pessoal está pensando. Obviamente que o primeiro passo é você olhar ali, qual que é a posição, que modalidade de capital que eles estão ali inseridos, né? Mas isso não resolve tudo, vou voltar nisso na sequência. Mas primeiro eu vou dar 3 grandes exemplos aqui de conflitos entre gestores que assumem posições em diferentes modalidades de capital. Por exemplo, no momento em que juros ativos... Eu acho que eu já dei esses exemplos aqui em algum vídeo antigo do canal, mas eu fiz questão de dar os mesmos exemplos, que dá até aquela sensação de, eu já vi isso aqui antes, né? Dá aquela sensação de que, que o conteúdo do canal vai se fechando, né? Que, enfim, não estou inventando coisas completamente diferentes daquilo que eu falava antes e tal. Primeiro exemplo, no momento em que juros Selic, pensando na realidade brasileira, Selic está altíssima, pagamento de juros da dívida pública está assim, um negócio excelente. Gestor do capital financeiro tem uma vantagem muito grande para ficar emprestando para capital produtivo.
Ó, ou eu cobro um juros altíssimo de você, ou eu não corro risco nenhum, fico aqui lucrando em cima de juros da dívida pública e vocês se ferram aí para arranjar dinheiro para investir na produção. Ou seja, gestor do capital financeiro tem uma vantagem em relação aos gestores do capital produtivo. Outro cenário. Isso aqui eu certamente dei esse exemplo já no vídeo anterior. Sou um gestor do capital produtivo que produz o guardanapos. Como que eu vou vender guardanapo? Eu preciso que meu guardanapo, que os meus guardanapos estejam numa boa posição na prateleira dos supermercados. Ninguém vai ver, ninguém vai ficar abaixando lá, quase que se esfregando o rosto no chão para pegar um guardanapo na prateleira de baixo. Ou seja, aí você, gestor do capital comercial, você fala, ó, eu vou colocar o seu guardanapo aqui numa boa posição na prateleira, desde que a minha margem de lucro aqui seja maior que a sua. Tá entendendo aquela história? O mais valor é produzido pelo capital produtivo, mas olha a vantagem do capital comercial em sugar fatias, né, desse mais valor que foi gerado lá. E aí é curioso que uma terceira opção, né, para os gestores do capital produtivo, muitas vezes é reagir e principalmente no momento, né, com o desenvolvimento tecnológico, ele mesmo assumir posições de capital comercial. Então é curioso que quando a gente olha a história, né, do modo de produção capitalista, a gente vê no momento em que é muito mais eficiente para a estrutura empresarial ter uma especialização ali, eu sou capital produtivo, aí tem um capital que é especialista em varejo, outro especialista em logística, então fica mais eficiente para todo mundo que tem essa divisão, né, e tem, portanto, a divisão também, né, do mais valor gerado. E agora a gente começa a ver ainda um processo mais lento de reações de capital produtivo assumindo posições tanto de capital comercial quanto de capital financeiro. Tá, beleza. Então vamos voltar agora para aquele outro problema que eu já mencionei ali. Se não, é o primeiro passo para entender o que a ideação, né, desses gestores, quando a gente entende a modalidade de capital que ele está ligado. Mas tem um colega meu aqui de Juiz de Fora, o Vitor Castro, que ele tem já vários textos, né, o tema da dissertação foi o tema dele desde o TCC, mostrando, né, como que esses gestores do capital circulam, rotacionam entre diferentes modalidades de capital. Então, a ideação do cara tem que ir se adaptando, né, aos cenários diferentes e, obviamente, que aquilo lá vai gerando, né, combinações distintas, né, particulares, singulares de ideias, né, de percepções com relação à dinâmica econômica. E não é simplesmente que os caras rotacionam entre diferentes modalidades de capital econômicos, né? Tem uma outra diferenciação que eu não mencionei aqui ainda, né? Você tem os gestores econômicos do capital, que são esses que ocupam cargos na alta administração, lá no capital produtivo, capital comercial e capital financeiro, e tem os gestores políticos do capital, que são os que ocupam os cargos chaves na estrutura de governo. E, inclusive, o que a gente vê são cada vez mais gestores econômicos, gestores que ocupavam, né, cargos na alta administração de empresas lá, setor financeiro, produtivo, comercial, indo para o Estado. Dória, Trump. Por que você acha que esses caras vão lá, deixam, né, os salários que com certeza eram muito maiores na iniciativa privada para ir para o Estado? Eu vou recuperar a questão aí logo na sequência, mas outra coisa que é interessante a gente ver é que às vezes o mesmo gestor do capital, ele ocupa ao mesmo tempo cargos, né, posições em diferentes conselhos administrativos. Isso é algo que o Zeitlin mostra lá também. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma posição ali no conselho administrativo de um capital produtivo e do capital financeiro. Então, é muito embolado, é muito difícil entender a posição, né, ideológica, né, o que esse pessoal está pensando, as decisões que eles tomam. Mas ainda assim fica bem mais claro, né? Tem alguns gestores, algumas famílias, fica cada vez mais difícil ver isso, mas há grandes famílias de capitalistas que eles têm toda aquela fortuna que eles acumularam era atrelado a um negócio específico, numa modalidade específica. Então, normalmente, esses casos são os mais fáceis da gente entender as decisões, as ideações. Isso vai ficando cada vez mais difícil no cenário contemporâneo, enfim, por causa de tudo isso que eu acabei de mencionar. Mas, quando a gente olha para a estrutura do Estado, ainda tem perfis que são completamente diferentes. Porque você vai falar, quando o Paulo Guedes sai ali, Paulo Guedes, capital financeiro até a medula, né? Já virou, até o DNA dele já é capital financeiro. Quando ele vai para o Estado, é muito fácil a gente ver ele levando para o Estado os interesses do capital financeiro.
Mas quando a gente olha para o Estado, e aquele burocrata, aquele cara que fez carreira no serviço público e chegou a uma posição chave? Então, para entender o Estado, né, também tem aquela outra nomenclatura que eu falei, né, que o Estado é uma personificação direta do capital, é muito mais difícil. Eu não sei se dá para colocar aqui um card dentro do vídeo do Wilsemir. Eu coloquei lá eu compartilhei na página, né, uma aula que ele gravou ali para o pessoal da graduação aqui da UFJF, mas que, enfim, é para interesse geral. Se eu conseguir, eu vou colocar o card aqui do vídeo, que eu não sei se eu consigo colocar card de vídeos que são de outros canais. Vou tentar fazer isso. Obviamente que vocês estão vendo isso aqui, esse vídeo. Depois vocês estão vendo se eu conseguir ou não conseguir, né? É que eu daria pra, enfim, uma máquina do tempo, vocês me informarem aí do futuro, se eu conseguir ou não conseguir. Tá. Para com essas bobeiras aí. Mas enfim, lá eu vou deixar o link, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição, que eu nem vou avançar tanto assim na discussão do Estado, porque já está bem explicadinho lá. O que eu queria falar do Estado aqui? Eu queria só mostrar outros exemplos, né, de como essa situação é complicada no Estado, porque ao mesmo tempo então a gente tem ali gestores que personificam, que vieram, né, de uma carreira no capital comercial, capital financeiro, capital produtivo, agora está lotado de milico lá, cara que fez carreira no exército. Em outros momentos a gente via vários pessoas, vários gestores, né, que fizeram carreira acadêmica, né, então tinha um perfil mais intelectual. É engraçado que ao mesmo tempo que você vê diferentes trajetórias, diferentes ideações, as ações do Estado acabam não mudando muito. Por quê? Porque o Estado é a personificação direta do capital. O Estado só existe enquanto existe a acumulação capitalista. Isso aí tá mais bem explicadinho no vídeo do Elcimir. Eu vou encerrar o conteúdo do vídeo por aqui, vou para os avisos finais. O que vem aí nos próximos capítulos? Na semana que vem eu devo fazer, até por isso que eu coloquei enquete lá com relação a gráficos e tabelas, porque eu vou fazer um vídeo mostrando, né, quais são os problemas econômicos contemporâneos, né, antes de pensar em pandemia de coronavírus, né, porque a economia já estava estagnada, estava aí anos, décadas, né, 40 anos para ser mais preciso, em que para uma economia nacional tem uma melhora, outra piora, é aquele jogo de soma zero que eu falei também já lá a partir do Robert Brenner. Eu vou discutir isso e também tentar mostrar, se der, quando eu não terminei esse roteiro, comecei a mexer nele agora. Se der, eu vou tentar mostrar por que essas soluções, né, propostas pelo capital, ou mesmo, enfim, a MMT, o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Eu vou tentar fazer esses dois movimentos. Quais são os problemas da economia contemporânea e os limites das soluções propostas. Tem um outro vídeo também que eu tô para fazer, que é com relação à ação dos gestores políticos do capital agora na pandemia, né? Eu fiz um vídeo rapidinho do Instagram essa semana sobre isso, mas eu devo fazer um vídeo aqui pro canal bem mais extenso discutindo isso. E com relação ao vídeo dialético da semana passada, o vídeo dialético foi uma piada aqui, mas como o vídeo dialético, para quem não viu o vídeo, foi um vídeo que eu não foi sem tratamento, foi quase como... Eu respondi alguns comentários aqui do canal, eu achei que a reação de vocês, enfim, o feedback que vocês deram, não foi um sucesso em views, mas foi um sucesso assim, a gente conseguiu trocar muita ideia depois disso, teve vários comentários e tal, então eu tô pensando em fazer vídeos extras com aquela dinâmica. Então, por exemplo, ó, não tô prometendo nada, mas estou fazendo esse roteiro aqui para o vídeo do próximo final de semana, que vai ali, normalmente vai ao ar no domingo, na segunda ou no máximo na terça. Se der, eu vou fazer, vai aparecer um vídeo extra aí lá pela quinta, se eu conseguir gravar mais um vídeo. Porque essa semana teve muito assunto também. Eu pensei, para fazer esses vídeos, juntar comentários aqui que vocês vão fazendo no canal e também comentar assuntos da semana, notícias. Pois essa semana teve divulgação do PIB, teve indicadores econômicos ao redor do mundo, que saiu também os dados do desemprego. Tem também agora a revolta aí nos Estados Unidos, embora no momento não tenha nem tanto o que trazer, né, para o universo aqui do canal, mas de repente é algo que vire mais assunto aí durante a semana. Tô gravando isso aqui no sábado, gente, então se acontecer alguma coisa aí entre sábado e o dia que o vídeo virar público, dê um desconto, porque eu não tô na mesma posição que vocês. E para não confundir também o pessoal aí que gosta, que prefere esses vídeos aqui, que fica com o roteiro mais amarradinho e tal, eu vou criar aquela série lá, vídeos dialéticos. Vai ficar essa série, tá alguém me xingar de ficar vulgarizando dialética assim,
eu sempre fui crítico do termo, então eu me permito fazer piada. Enfim, uma brincadeirinha aqui, uma sessão do canal com o termo vídeos dialéticos. Mas é isso, agora vocês estão avisados o que são esses vídeos dialéticos. No mais, as enquetes, lembrem de responder as enquetes. E os trava-línguas, curta esse vídeo, comenta mesmo aí, coloca, não é só pra puxar o saco não, é pra falar, ó, não entendi isso, ou ó, isso aqui você tá errado por causa disso, retruca aí, são esses comentários aí que vão dar munição pra fazer os vídeos dialéticos até, ou mesmo pra alimentar os próximos vídeos do canal. Então, curta, comente, siga o canal, e se inscreva no canal, sininho. Acho que os recados que eu tinha pra dar é esse. Hoje eu tô gravando aqui, eu tenho superpoderes da edição, mas a editora não tá aqui pra me avisar as coisas que eu tô esquecendo. Então, inclusive, pode ser que o vídeo tenha ficado um pouco mais embolado, pode ser que eu tenha falado olhando pro computador, porque essas coisas aqui... Se bem que nos últimos vídeos, como vocês viram, ela tava vendo meme de gato e não tava prestando atenção no que tava acontecendo, né? Então talvez nem tenha feito tanta diferença assim. Tá longo o vídeo. Abraço e até a próxima.